aqui com um grande convidado que chegou, inclusive, nos nossos estúdios agora. Gilvan Bueno já está aqui conosco, ele que é sócio, gestor educacional da Orama. Muito boa tarde, Gilvan Bueno, bem-vindo novamente aos estúdios da BMC News, bem-vindo ao nosso BMC Market, boa tarde. Muito boa tarde, primeiro parabenizar a conquista da TV fechada, cumprimentar meu amigo Cabral, que estreia o programa dele domingo. É muito legal, muito ansioso. Saravari, né? Muito obrigado. E você, Felipe, muito feliz de estar aqui com vocês. Alegria é nossa. Ô, Gilvan, mercado reagindo bem aos dados do IPCA, investidores ficando mais otimistas, ou pelo menos tentando retomar um otimismo que estava meio apagado ao longo dos últimos tempos aí, quando a Bolsa chegou a ficar um pouco meio sem vontade, né? Como que você está vendo esse movimento? O que você está achando, inclusive, das expectativas, né, de setores que são mais sensíveis a juros, que são mais sensíveis, inclusive, né, esses setores mais ligados à economia doméstica? Como é que você está vendo esse movimento de hoje, Gilvan? O primeiro comentário do Cabral anteriormente foi muito rico para conseguir explicar para vocês que o Brasil tem uma forte correlação com taxa de juros para a Bolsa. Por quê? A gente tem ali a Bolsa muito concentrada em commodities, principalmente Petro e Vale carregando esse índice, e a gente tem uma parte da Bolsa que está muito presa ao varejo. Então, se a gente olha o setor de varejo, Magalu, Renner, Pets, os principais players do varejo vêm com uma desvalorização muito forte, principalmente no setor educacional. Então, quando você tem uma série de confirmações, se nós olharmos os últimos dados de inflação, seja no núcleo da inflação, seja da inflação no geral, você está vendo que a inflação vem descendo. Isso vai ser uma pressão para o Banco Central para que ele reduza a taxa de juros, porque os sinais de que a economia está desacelerando estão cada vez mais evidentes. Então, se a gente sabe que, por exemplo, eu gosto de fazer um exercício de Magalu performance bem em taxa de juros baixa, porque é uma empresa que consome muito caixa. Isso vai ser muito positivo. Então, o Ibovespa está sendo carregado por essas empresas. E aqui vai um destaque a alguns fundos de investimentos, Felipe, que falam que olhar o Ibovespa talvez não seja tão preciso. Talvez seja mais oportuno, como o Saravari fala nos seus encontros, que olhar as empresas que estão fora do Ibovespa. Então, quem não olhou o Small Caps agora em maio merece atenção. Acho que as oportunidades estão muito fora do Ibovespa, porque são empresas que estão bastante depreciadas. Maravilha. Saravari, Alexandre Cabral, fiquem à vontade para sabatinar o nosso convidado. Ah, maluco. Vai, Saravari. Bom, primeiramente é um prazer enorme ter Gilvan Bueno aqui presencialmente, muito gentil. E o Gilvan, a palavra que a gente tem mais usada aqui a cada 3 palavras, 4 a gente comenta sobre FOMO, né? Como é que está no seu dia a dia as pessoas te demandando, procurando? Eu fiz a provocação de FOMO aqui no pré, né? Falando de pré, podia ter conseguido pegar esse pré a 14, a 13, a 12... Aí o gringo fala, na 11 eu preciso pegar tudo, me dá tudo aí que eu vou levar. Mas como é que você tem recebido essa demanda? Como é que as pessoas estão falando, Gilvan, acho que está na hora de rever meus investimentos. Como é que você tem sentido esse aumento por demanda? E não só por bolsa, né, por alocação como um todo. Olha, aqui acho que tem uma questão importante, que aquele gráfico de ciclo de rotação no mercado é muito relevante nessa hora. Acho que quando a bolsa estava barata, a gente viu uma corrente muito depreciativa para a bolsa, que fique de fora, tal. E quem tem visão de bolsa a longo prazo, que tem uma visão já meio ali no conhecimento do Cabral, o seu mesmo, Sara, sabe que bolsa tem uma rotação em juros em cenário recessivo muito pior. Então, quem teve caixa e foi adquirindo, está ok. Só que nós sabemos que o brasileiro ele não tem essa cultura de investir em ações. O brasileiro ele é conservador na essência, ele gosta de um título atrelado ao FGC, ainda mais com essa crise de crédito que nós presenciamos de algumas instituições. Então, acho que a alocação do brasileiro hoje não é um 60-40 americano, é uma coisa muito 90, né, Cabral? 90, 5 alguma coisa, 5 outra. E acho que é nosso trabalho aqui levar para essa outra alocação. Mas quem teve ganhos muito representativos com a renda fixa nos últimos 2, 3 anos, está começando a entender que a sinalização, por exemplo, do DI futuro, que o Cabral fala muito, olhando 27, 29, vencimentos 27, 29, já tem uma queda, já tem uns 3 meses. Então, o bom da assessoria, Sara, é isso. A gente tem falado, olha, o pré tem talvez ali, acho que a última chance de oportunidade, né, Cabral? Nas próximas reuniões, acho que cada vez mais o pré está ficando difícil. Você está tendo um pós de 120 do CDI. A gente até lançou hoje na nossa plataforma um título com FGC 120 do CDI. Mas acho que estão as últimas oportunidades. O mercado já sabe que a taxa vai cair. Então, hoje a alocação é muito tentar segurar no pré fixado.
e mixar com outros produtos. Mas acho que quem não comprou lá na Baixa, naquela bacia das almas, ô Felipe Saravalli, acho que agora está vendo um papel, por exemplo, Estácio, é mais de 50%. Por falar em bacia da... Desculpa, não sei se a Saravalli ia falar. Não, várias delas, né? Estácio. Agora o Gilvan Bueno me falaram fontes aqui internas também, que é um mais novo certificado aí, analista certificado também, né? CNPI? Confirma? É isso. Isso é legal de falar. Acho que para quem está aqui nos assistindo, que trabalha no mercado financeiro, eu falo muito dessa questão de gestão de carreira, né? Vem duas grandes alterações. A gente teve no mês de junho a alteração no marco dos agentes autônomos. O Cabral é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Todo mundo sabe que eu sou aluno do Cabral. Quando estava numa instituição financeira, estudei junto com o Cabral. É um cara que eu sempre falo que, quando eu estava construindo a minha carreira, foi um cara que me cedeu a mão, me ajudou, sempre me deu oportunidades. Então, é muito recorrente eu reverenciar ele. E a gente viu, e o Alexandre talvez junto com você, Sara, muitas transformações. A primeira grande transformação é a gente autônomo agora, ele pode fazer recomendação de alguma maneira indireta, pode ter parceria com outras instituições. Mas será que a gente está preparado para essas mudanças? E principalmente eu que faço assim, comentários de economia, emito opinião, ter o CNPI é uma vantagem competitiva. Então, nessa questão de gestão de carreira do mercado financeiro, eu achei que era importante ter o CNPI. E não devo parar por aí não, tem o CFG também que eu estou buscando. Eu acho que para quem fala hoje de notícias, né, Cabral? Para quem hoje fala de recomendação, de produtos, tem que estar preocupado que a CVM vai mandar legislação aí. Não falei nada. Eu já recebi um recado da CVM aí uma vez. Eita. Mas seguindo. Segue a vida. Então foi o meu melhor aluno que eu já dei aula. Maior aluno. Foi o maior também. Você tem 1,2 m já? 86. Muito bem. Então, um dos maiores alunos que eu já dei aula e o maior aluno que eu já dei aula no Rio de Janeiro com o nome Gilvan. Nunca vi nada igual. Muito, muito bom. Gilvan, deixa eu tirar a dúvida contigo. Hoje é quarta. Sim. Entre segunda e terça, eu não lembro quem foi segunda e quem foi terça, Bank of America, JP e Santander falou que Brasil é a bola da vez. Chegaram tarde? Assim, a gente tem uma barreira psicológica, Cabral, que é o 120, né? Os 120 mil pontos, para mim, é a grande barreira. E tem uma certa desconfiança ainda com algumas questões. Eu acho que eu tenho dividido um assunto arcabouço fiscal. Num cenário de 4 anos, o arcabouço vai funcionar em 2 e outros 2 a gente vai ter que entender como ele será. Então, acho que no meio do caminho tem isso, assim, mas acho que uma janela de crescimento de Bovespa nos próximos 2 anos não é desconstruída, não, é possível. O desafio é a consequência do mandato. Então, os 2 anos subsequentes, a gente sabe que o último ano tem muito gastos do governo. Mas eu acho que não está tarde, mas porque Bolsa subiu com quem estava muito descontada. As blue chips não puxaram o bolso ainda. Acho que o legal é quando você olha Ibovespa, pensando em Ibovespa, pensa que o setor de commodities está depreciado e é a maior força da Ibovespa. O que está fazendo o bolso subir são papéis que estavam muito atrasados. Talvez as oportunidades estejam fora do Ibovespa em alguns setores estratégicos, como varejo. Por exemplo, o setor elétrico, o Xande, já o pessoal não tem falado tão bem. Tem dado ali algumas casas downgrade no setor, de alguma maneira. Então, acho que o que vai fazer muita diferença ali é as commodities subindo para levar aos 130 mil pontos. Mas isso talvez seja o cenário de 1 a 2 anos. Gilvan, é interessante que você falou das blue chips, né? E eu até gosto de falar de Petrobras, justamente porque depois da eleição teve um movimento muito forte, né, de venda, um pessimismo bastante forte aí de muitos investidores. Ela chegou a cair ali 35%, 30%, e do começo do ano para cá já subiu isso também, 38%, 30%, voltando inclusive aos níveis ali no finalzinho da reta final da eleição, né? E aí tem sempre aquela história, né? É estatal, pode ter dedo do governo, pode ter isso, aquilo, mas a gente vê um movimento muito forte de Petrobras ao longo desse ano, bastante comemorado, inclusive, pelo próprio presidente da companhia, Jean Paul Prats, né, que foi às redes sociais no fim de semana comemorar o desempenho da Petrobras. E até agora a gente não viu nada muito enfático, né, que pudesse tirar esse otimismo da companhia. Claro que tem a questão do PPI, que ainda não está muito claro exatamente como vai acontecer, mas parece que o investidor está ainda animado com Petrobras, pelo menos nesse ano.
Aqui a gente tem que lembrar o fator tempo, né? Quando o governo assumiu e realizou algumas mudanças, a gente tinha uma preocupação de como seria, por exemplo, a política de dividendos, como você destacou, o PPI, o Saravalli falou muito sobre essa questão de dividendos. Passados aí 6 meses, o que a gente está enxergando é que a empresa continua com um dividendo muito atrativo, fez uma mudança muito brusca, a companhia continua respeitando ali seu endividamento, uma política de desenvolvimento em algumas áreas. Não tem nenhum assunto que... o que o mercado fez naquela forte queda, Felipe? Antecipou um cenário caótico. Passado o tempo, o cenário caótico não se desenvolveu. E aí depois a gente olha, por exemplo, a questão do preço do barril do petróleo, está barato, mas não está trazendo tanto impacto para a companhia. Então você está olhando plays que você encontra valor a longo prazo e está adquirindo. Então acho que a empresa que no final do dia está respeitando os fundamentos que trouxeram a redução de endividamentos nos últimos anos e uma boa política de dividendos. Acho que, na minha interpretação, esses dois são os principais drivers de crescimento. E como você destacou, o drive de ter ali uma queda é uma mudança brusca governamental. Isso aí, para quem faz o curso da Alexandre Cabral, com muito respeito aqui, é fazer trava se protegendo usando derivativos. Se está com medo, né, faz trava ali para você entender como se proteger de uma mudança brusca de um dia para o outro. O Saravalli, muito bom. Ele citou você nominalmente. Se mantiver essa política de dividendos, dá bom Petrobras? Até interessante, para mim é oportunidade, é importante ter opiniões diferentes, né? Se todo mundo tivesse a mesma opinião, não sairia negócio na Bolsa. Mas a gente está vendo, eu estou vendo até a opinião de estrangeiros recomendando vendas de Petrobras e inclusive teve uma casa hoje, recentemente, também estrangeira, que elevou para compra agora a Petrobras no meio de todo esse turbilhão, incerteza. E isso, para mim, é muito bom. Quanto mais incerteza tiver, melhor. Acho que o mercado funciona com incerteza. Se tiver muita certeza, ninguém ganha dinheiro. A gente continua, eu concordo com o Gilvan, a gente partilha da mesma opinião. A companhia que a gente chama ESIS, né? Ou seja, sem mudança, continua gerando muito caixa, gerando muito dividendo, consequentemente. Lembrando que dividendo é uma proxy do caixa menos o capex, tem uma metodologia muito simples, a distribuição de dividendos da Petrobras. E nada, continua tudo mais constante e uma boa pagadora de dividendos, né, o Gilvan. Então, eu acho que a visão é essa. E aí eu já passo para você, Gilvan, uma provocação. Assim, olhando para a Bolsa, você acredita, sempre aquela visão, né? Ou será que, olhando para 2022, as ações que mais subiram, foi um ano bastante difícil, foram ações de dividendos e ações de commodities, né? E aí agora 2023, né? Será que olhar para aquelas famosas Value Investor, né? Aquelas ações que depreciaram muito desde o IPO, enfim, como é que está o seu sentimento em termos de seleção de ativos dentro de um portfólio de ações nesse momento, né? Aqui acho que a grande relação é a relação dívida-EBITDA. Acho que a relação dívida-EBITDA para mim é o grande calcanhar de Aquiles, é a taxa de carregamento das companhias que se alavancaram muito durante a pandemia e depois da pandemia. Então, acho que a relação dívida e EBITDA, para mim, é o grande diferencial para você pensar nas empresas. Por exemplo, empresas que estão muito endividadas e que estão pagando uma taxa de carregamento da sua dívida muito alta serão penalizadas. Mas a gente tem que olhar, talvez, para uma empresa em específica que é Vale, né? Vale, o setor de mineração, siderurgia, que está diretamente atrelado à recuperação da China, e a gente está vendo que a China não está apresentando uma boa recuperação. Acho que a grande discussão hoje para o Brasil em termos de crescimento em bolsa é como será a economia chinesa e a sua recuperação. E vários sinais já mostram que ela não vem tão forte, principalmente no dia de hoje. Por quê? Porque, por exemplo, Vale, quando o bolso estava caindo esse ano, Vale era responsável por 61% da queda do Ibovespa, porque é uma ação que está a R$ 68, depois me confirma, Felipe, por favor. Então, assim, acho que E aqui vai uma reflexão, né? Acho que mais pessoas podem participar, quem estiver no Twitter aqui, que é a questão seguinte: nosso Ibovespa está bem diversificado? O Cabral, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Será que esse modelo do nosso Ibovespa está bem assim, diversificado? Principalmente que a gente hoje tem uma forte exposição dentro do Ibovespa setorial em bancos e commodities. Será que é o melhor modelo para a gente ter um Ibovespa com crescimento? E aí isso mostra que, por exemplo, as small caps e os ETFs setoriais parecem ter as melhores oportunidades. Na minha interpretação aqui, o Ibovespa talvez ele não esteja direcionado para essa recuperação do mercado tão forte. Acho que eu recomendo à nossa audiência aqui estudar os índices de maneira isolada e olhar muito os índices de small caps, lembrando que tiveram fortes crescimentos e estão muito descontados, porque essas companhias tinham uma relação de dívida muito alta. Então,
A minha provocação é olhar muito o dívida EBITDA e o setor de dividendos agora com o Selic possivelmente caindo, ele perde atratividade. O outro setor que era muito tradicional em bolsa, que é a energia, várias casas estão rebaixando suas expectativas. Então, acho que olhar o índice de maneira isolada e olhar os setores small caps e algumas ETFs talvez seja mais acessível aos investidores nesse momento. Porque só um dado curioso, o índice Bovespa, ele é feito de um modo que o mercado não ajuda tanto. Por quê? O critério dele é volume e negociação. Simples. Tem muito volume, tem muito peso, tem pouco volume, não está no índice. Então, como a Vale é mais negociada, ela é a principal do índice. Depois vem Petrobras, eu não lembro a ordem, B3, Itaú, Banco do Brasil, B3. Itaú e etc. Então, é mais negociada. O dia que a Bolsa tiver, como Estados Unidos, 10 mil ações, pode ser que a gente tenha uma diversificação maior de produtos. Para vocês terem ideia, no comecinho do ano, quando saiu a carteira nova, eu não vi agora essa de maio, tá? Mas não deve ter mudado muito. 20 ações era 60% do índice. É isso. Então, é 20 isso aí. ações, não empresas, tá? Itaú aparecia 2 vezes, Bradesco aparecia 2 Petrobras, vezes, 2 acho que vezes. dava 17 empresas, dava 60% do índice. Então, significa, se uma Vale, que é muito, Vale é 15% do índice, vai muito bem ou muito mal, quantas vezes nós já fizemos aqui no programa com o Felipe? A Bolsa hoje sobe 0,80. Pô, se tirar Vale, a Bolsa sobe 0,20. 0,60 do 0,80 é Vale. Ou ao contrário, está caindo. Se tirar Vale, a bolsa zero, ela não cai. Então é o modo como ele é feito, como ele é desenhado, que aí o mercado em si não ajuda. E eu concordo um pouco com você, tem que ver outros índices. O problema é que não é popular no ouvido das outras pessoas os outros índices. Você tem, eu acho que fora Ibov é o Small Cap, que é famosa. Se você falar em BRX50, BRX100, índice de dividendo, de materiais, de setor financeiro, esquece. Isso fica no mundo assim, legal, ok, mas fica no mundo. E eu acho importante hoje, investidora, nesse cenário que nós temos de plataformas abertas de investimentos como a Orma e outras casas, você conseguir, e programas como a BMC aqui, de a gente trazer esse diálogo, sabe? Porque o investidor ele fica pensando muito em Ibovespa, e quando você começa a entender que o Ibovespa tem, como o Cabral destacou, uma incongruência na sua formação, às vezes você pode ter uma oportunidade muito maior em outros índices. Então, acho que esse é o grande desafio. Acho que os ETFs, que curiosamente nos Estados Unidos movimentam trilhões de reais na indústria de ETFs, no Brasil está engatinhando, as pessoas estão entendendo um pouco. Mas acho que é um ponto de partida. Olha, eu vou só matar uma curiosidade, vocês vão me ajudar. Minha carteira, eu tenho Arezo. Ação? É grande? Ou é small cap? Acho que é small cap. Small cap. Eu tenho B3. D3 é gigante. É grande, está no índice. Mas é grande ou é meio? Não, é grande. É grande. Tá. Eu tenho BPAC, Pactual. Puta, BPAC entrou. como a gente tem Itaú e Bradesco, o BPAC vira mid, né? Então. Tá, eu BPAC tenho BPAC. Eu tenho com de 20. Small cap. Isso aí. Small cap. Eu tenho Itaúsa. Grande. Então, até agora, só 2 grandes. B3 e Itaúsa. Eu tenho Vulcabras. Small cap. Fechado? Eu tenho o Banco do Brasil. Não porque eu quis, porque eu errei. Eu nunca mais vendi. Era para eu ter comprado B3, assim. Digitei errado e comprei 2 vezes durante o Covid Banco do Brasil. Mas eu deixei lá. Isso era uma mensagem. Eu deixei a ação positivo, lá. né? Não vendi. Errei 2 vezes, Gilvan. Era para comprar B3. Aí, em vez de eu botar B3 SA3, eu botei BBAS3. Falei, preço tá estranho, mas seja o que Deus quiser. Botei a ordem. Aí depois eu fui ver, caramba, comprei errado. Não, isso é mensagem. Não vou vender. Tá ganhando mais dinheiro do que na B3. Tenho o Banco do Brasil, aí eu tenho 2 muito grandes. Eu tenho 2 grandes, Petro e Vale. Então eu te digo que eu tenho ações que não é. Vulcabras, eu não sei nem se tá no Ibovespa. Tá arriscado nem tá no Ibovespa. Arezo, se tiver, tá na Resbarba do índice. Então, às vezes, o Ibovespa não me representa. Eu sou um exemplo clássico que o Ibovespa não me representa. E vice-versa. Tem alguns papéis que tem 0 bola ali de peso que a gente descobre e fala, nossa, nem sabia que estava no índice. Pois é. Ô, Gilvan, eu vou pedir licença rapidinho para você, para o Saravalli e para o Cabral, porque a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua o papo rapidinho ali com o Gilvan Bueno para encerrarmos os assuntos que ficaram pendentes. E você que está nos acompanhando não vai embora, porque o nosso intervalo
ele é muito rápido. E aí, na volta, a gente termina com o Gilvan Bueno, a gente bate um papo sobre China, sobre produção na Alemanha também, produção industrial na Alemanha, que, claro, acaba mexendo e impactando também com algumas expectativas sobre aceleração ou desaceleração da economia global. Essa quarta-feira, pré-feriado, ao vivo, 3 horas e 31 minutos. Segui com esse papo aqui com o Gilvan Bueno, porque Cabral e Saravalli, a gente estava falando a respeito da Itaúsa, inclusive, né, o Cabral, que você que é um grande admirador de Itaúsa, as meninas gostam, todo mundo gosta. Ela pensa que é Itaú, elas passam frente à agência do Itaú, elas não ainda não 10 anos, pelo amor de Deus. Mas na cabeça delas veio, Itaú. Quando elas veem Itaú fila no banco 24 horas, na agência lá, elas ficam felizes. Eu não tenho noção que você tá revoltado. Cara, aquela fila pra elas é bom. Caramba, o Itaú tá cheio, pai, tá cheio de gente. Quanto mais fila, melhor. Análise presencial. Ô, Gilvan, e Itaúsa que anunciou aí que tá vendendo uma parte, inclusive relevante, da XP. Já tá se desfazendo, né, aos poucos, da fatia que lhe cabe da XP e mais um pouquinho vendendo aí essa parte na XP. Como que você viu esse movimento aí? Será que zera, ou Gilvan, vai manter um pouquinho da corretora ainda dentro da carteira da holding Itaúsa? Ótima pergunta. Vou basear a minha resposta no comentário do presidente ali da administração da Itaúsa, onde ele falou que a ideia é reduzir de maneira gradual, é uma visão estratégica da Itaúsa de reduzir a participação. E ele vai fazer isso. Só para você ter ideia, os tributos gerados pela essa redução de participação foram mais de 400 milhões. Interessante entender que o Itaú acabou fortalecendo a marca dessa corretora e criou um projeto interno chamado Ion, que vem a ser um competidor, e comprou posições, por exemplo, nessas corretoras que fazem intermediação internacional. Parece que ele está fazendo uma outra estratégia. Mas precisamos lembrar que foi a Cabral e Saravalli sabem que todo mundo que aqui acompanha foi um grande trade da companhia que teve um retorno muito significativo em comprar e vender a participação. Então, assim, acho que é um movimento, e também lembrando algumas mudanças de regulamentação que estão acontecendo na indústria que podem interferir na lucratividade dessa corretora. Então, tem que ter bastante cuidado. A gente está tendo algumas alterações muito importantes. Principalmente essa agora do agente autônomo, que era o carro-chefe dessa corretora. Então, acho que vale a pena acompanhar do ponto de vista de competição, de cenário estratégico de competidores. E fora que, nesse meio do caminho, o BTG está entrando pesado, né? A grana ali é infinita. Infinita força de expressão, né? Então, tem grana para peitar, para marketing pesado, né? Então, ela reinou sozinha há muito tempo. Ela foi que veio... Na verdade, nós temos que dizer que... Eu digo que temos algumas viradas de chaves no mercado financeiro. E uma delas foi a XP há 10 anos atrás. Sim. Não tem como dizer que ela não foi uma virada de chave. A Orama hoje só pensou como Orama porque alguém fez a XP lá atrás. A Guide, todo mundo só... Porque os caras lá atrás, cara, porque ninguém fez isso antes. Só que agora todo mundo consegue fazer o serviço muito, muito parecido ou até mais eficiente, às vezes com custo menor, taxa maior. Então ela antes estava sozinha, reinou sozinha há muito tempo, só que não tem muita barreira de entrada. É isso. A barreira de entrada é de capital, é diferente de alguns setores, tipo energia tem barreira de entrada, você não tem 2 tomadas na tua casa. Então lá em casa só chega Enel e acabou. Então é um setor que, tendo grana, você consegue competir. E BTG, Orama, algumas casas com muita grana vieram para incomodar. Para a gente é bom, mas para caso dela não é tão bom assim. Não, isso é muito importante se destacar. Aqui, acho que tem um livro que chama O Estratégia do Oceano Azul, que é um bom exemplo. Acho que a corretora XP teve uma estratégia do Oceano Azul e agora tem mais competidores, as margens reduzem. Então, parece que o Itaú ali... Mas, enfim, acho que a decisão estratégica de reduzir a posição era essa. E hoje essa democratização do acesso, há 10 anos eu falo muito sobre isso, Sara, que há 10 anos atrás você tinha que ter dinheiro para começar a investir, abrir conta, pagar TED, ter saldo na conta, né, o Cabral, era um negócio diferente, não era tão fácil assim abrir uma conta e deixar lá. Então acho que veio uma mudança boa. Eu me lembro que para abrir conta você tinha que ir fisicamente na agência com uma pregada de papel assim. É isso. Eu sou desse época. Uma pregada de papel, vários xerox e escambau para abrir a conta.
Pô, isso como pessoa física, tá? Para querer investir no mercado. Para abrir em corretora era um parto. Hoje, para abrir, você faz no telefone, que a coisa mais complexa é que você não pode estar com torcicolo, né? É porque vários pedem para você fazer assim com a cabeça para poder. Então, no dia, você não tem que estar com torcicolo. Você faz tudo eletrônico. Então, é outro que... Desculpa, Saravalli. Muita coisa temos que agradecer a XP por ela ter feito. Mas só que a barreira de entrada não existe, né? Defendendo um pouco um call aqui, meu Givan, aí eu já peço para você concordar ou discordar, mas eu vejo comparando o Itaú com o Bradesco, por exemplo, mas eu vejo uma agilidade muito, muito maior do Itaú nessa parte de querer inovar, querer ir para cima do concorrente, fazer novos produtos, contratar pessoas. Você provavelmente já deu aula para funcionários dos dois bancos, né? Mas eu vejo essa distância, né? Talvez o Bradesco muito mais lento nesse processo de inovação. Por exemplo, um Ion. Pô, por que o Bradesco não tem o seu Ion? Talvez tenha, né? O seu modelo da Ágora, enfim, mas eu não vejo. Eu vejo o Itaú muito mais rápido, né? Em relação às novas entregas, querendo se adaptar, criando, enfim. Imagina o Ion. Pô, o Ion, com quanto tempo que eles construíram a sua XP lá dentro, né? Então, aí eu queria já saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Porque até falar publicamente, o Givan, eu tenho um call em aberto que é Itaú contra Bradesco já há 10 anos e vem dando certo. Então, mas é muito nessa questão de cultura mesmo. Eu acho que o Itaú, ele está mais propenso ao risco, né? E até a gente fala, pô, questão de trading, ele acaba se traduzindo até em resultados melhores, né? Tesouraria, em vários negócios. E a minha opinião é essa, não vejo acontecendo isso no Bradesco. Ou será que é só uma visão um pouco pessimista minha, mas como é que você vê assim, Itaú e Bradesco olhando para esses movimentos, né? É importante destacar que eu sou cria do Itaú, né? Foi meu primeiro multinacional, eu sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú e vivi dentro da casa. E foi uma experiência muito construtiva, tá? Do ponto de vista de tecnologia, tem uma história muito legal, que nos anos 80 o Itaú mandava profissionais para os Estados Unidos para estudarem. Então, os caras já têm essa cultura de tecnologia muito forte. E acho que depois a gente pode olhar, por exemplo, a questão de alguns casos de aquisição. Por exemplo, a aquisição do Itaú sempre parece ser muito assertiva em alguns pontos, e a integração, por exemplo, de HSBC no Bradesco não foi muito rápida e você destacou muito bem. A gente tem, por exemplo, o Santander com AAA, que é uma casa que também quer fazer uma competição, mas a gente ainda não tem o Bradesco. O Bradesco soltou agora uma nota falando que vai criar um segmento alta renda. Por exemplo, a aquisição da seguradora, da empresa de crédito consignado lá atrás, para quem acompanhou. Então, sim, tem uma diferença de cultura mesmo, de tentar entender. Por exemplo, o Bradesco tinha uma contratação que só era até 27 anos. Há 5 anos atrás, o Bradesco só contratava pessoas que tinham até 27 anos. Só depois que ela veio mudar um pouco isso com a aquisição da HSBC. Então, acho que tem uma mudança de cultura, mas tem que lembrar uma coisa que poucas pessoas sabem, essa cultura de ter... olha que coisa interessante, Saravalli. Essa cultura do gerente da conta estar na frente do banco nasceu por causa do fundador do Bradesco, o seu Sérgio Amador. No passado, os bancários ficavam atrás da agência. Então, ele que foi o cara pioneiro de levar os gerentes para frente da agência. Mas eu concordo que você ainda tem uma diferença. E acho que no final dessa história, para olhar número, qual é o ROA das duas instituições? A Bradesco continua tendo um ROA muito positivo, enquanto o Bradesco tem um ROA um pouco diferente. E a lucratividade do Itaú, curiosamente, foi infinitamente superior ao Bradesco agora por causa desse PDD de Americanas. Então, acho que é uma empresa que ainda tem que se provar e olhar os modelos. E para finalizar na área de seguros, que foi o grande lucro do Bradesco nos últimos anos, ele fez uma mudança dentro da instituição, que essa lucratividade na parte de seguros reduziu um pouco, mas ainda continua sendo um carro-chefe com o Bradesco Seguros. Só um dado curioso, quando eu trabalhava com corretagem, isso tem uns 20 anos, produto exótico ligava para o Itaú que você tinha preço. Estou falando há 20 anos atrás. Você via com... Uma vez eu recebi um swap que o cara queria fazer a moeda de Taiwan contra euro. Taiwan. Há Eu nem 20 anos, sabia. hein? Eu fui ver que é isso. Não, que eu tô achando que Taiwan vai se destacar porque a China tá ficando grande. Isso há 20 anos atrás, né? A China vai investir pesado em Taiwan por estratégia, não sei o quê. E isso eu não quero fazer conta dólar, porque dólar ainda é moeda mundial. Eu acho que a Europa vai ficar meio perdida. Muita coisa que a China compra da Europa vai focar em Taiwan. Então eu acho que a moeda vai valorizar de um lado e desvalorizar do outro. Eu falei, cara, onde eu vejo isso, mano? Primeiro, eu tenho que ir no Google para descobrir qual é a moeda de Taiwan.
Porque eu não sei. Cotei mercado e Itaú falou que conversava. Não vou detalhar depois disso. Mas teve banco que falou que nem olhou. E fora o seguinte, Saravali enxerga isso melhor do que eu. Há 15 anos atrás, o Bradesco, a mesa de ações dele era 2 pessoas da tesouraria. É só para fazer muito básico. O Bradesco tem uma história de juros e dólar maior do que o Itaú na mesa de operação. A mesa de trade, operar para o caixa do Bradesco, operar para o caixa do Itaú. A mesa de juros e dólar do Bradesco fez história. Veio do BCN, liderada pelo Alfredo, fez uma mega história no Bradesco, do Itaú menor. Mas a parte de ações e derivativos, o Itaú era muito maior. Então, muita coisa o Itaú foi se adaptando a novas coisas do mercado que o Bradesco não foi. Isso vale para a agência até a tesouraria. Então, muita coisa assim, o Bradesco é eficiente, mas eu acho que falta para ele assim, um empurrãozinho pro novo, entendeu? Que aí é decisão interna de estratégia da empresa. Não critico assim. Critico pelo fato dele estar podendo perder a oportunidade. Mas está rodando, segue a vida. Muito bom. Eu tinha uma última cereja de bolo, mas aí vamos falar que eu estou falando muito mal do Bradesco aqui, e sempre a gente arruma umas inimizades, ô Felipe. Mas a última informação, acho que até o pessoal do Com Dinheiro tem essa informação, a gente pode trazer para vocês, mas o quanto que o Bradesco gasta, por exemplo, com a sua diretoria e conselho todo ano, essa informação é pública, tem lá no Com Dinheiro, tem outras plataformas, mas chega a ser quase o dobro do gasto do Itaú. Não é possível, né? E aí dizem que o racional é porque o Bradesco tem uma estrutura de diretoria muito maior, mas não faz sentido, são bancos relativamente parecidos, lógico que tem suas diferenças, mas você gastar com a diretoria quase o dobro, e não estou falando de 5 milhões, estou falando de 800 milhões para cerca de 460 do Itaú, mais ou menos essa ordem de grandeza. É muita coisa, muito gasto. Isso vai se tornando diferença de rentabilidade para acionista nosso, pessoa física, né? Enfim, acho que Sara, minhas críticas aqui já por hoje cessaram, Felipe. Por hoje senão... tá tem um índice muito legal que quando eu estava no Itaú eu presenciei, que chama índice de eficiência. Perfeito. Que é uma perseguição da instituição há bastante tempo, né? Reduzir o seu índice de eficiência, ou seja, ficar mais eficiente. Então, acho que é um ponto interessante de olhar como se trabalha com isso. Maravilha. Ô, Gilvan, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, pedir para você deixar suas considerações finais para essa quarta, quase sexta, Gilvan. Fala para a gente aí, por gentileza. Não, queria agradecer imensamente aqui, estar falando com todos e parabenizar a BMC pela sua estreia na TV fechada, os números muito representativos e um pouco do empreendedorismo que vocês estão realizando. Então, fico muito feliz de participar, de estar aqui, porque vocês começaram com um projeto que foi crescendo e hoje é um dos principais canais de notícias do mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Gilvan. Obrigado para você, sempre muito solícito. Você, claro, todo o time da Orama, sempre muito solícito aqui com a gente. Abraço, meu caro. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Isso aí, Gilvan Bueno, sócio gerente educacional da Orama, aqui conosco para trazer sua visão sobre o mercado financeiro e, claro, a importância do estudo. Gilvan, que agora analista CNPI.